Hoje vamos explorar um dos temas mais fascinantes da mitologia suméria: a ideia de que os deuses, seres poderosos e distantes, podiam sentir algo profundamente humano, menos a inveja. Vamos entender como esse sentimento moldava o destino dos mortais, influenciava decisões divinas e criava tensões entre céus e terra. Você vai ver como histórias antigas revelam preocupações surpreendentemente atuais. Medo do sucesso, desconfiança do poder, limites impostos por quem tem medo de ser superado. Prepare-se para conhecer reis que desafiaram o impossível, cidades que cresceram rápido demais, deuses que protegiam, mas também puniam, e humanos que tentavam prosperar sem provocar a fúria celestial. Se gostar desse tipo de conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo porque agora finalmente vamos começar essa história. A Mesopotâmia era um mundo onde a fronteira entre o humano e o divino parecia sempre prestes a se romper. Não havia para os sumérios uma separação rígida entre a vida comum e a esfera celestial. Cada movimento do vento, cada inundação inesperada, cada colheita que prosperava ou fracassava, era interpretado como consequência direta das vontades dos deuses. E esses deuses, embora grandiosos, não eram perfeitos. Carregavam emoções intensas, muitas vezes contraditórias, que moldavam o destino de quem vivia sob o céu da antiga Suméria. Os templos erguidos no coração das cidades serviam não apenas como locais de devoção, mas como afirmação constante de que os humanos existiam para manter a ordem desejada pelas divindades, uma ordem por vezes frágil, vulnerável aos sentimentos que agitavam o panteão. Essa relação não se apoiava em amor incondicional. Os sumérios acreditavam que os deuses haviam criado a humanidade para aliviar seu próprio fardo, para que não precisassem mais realizar trabalhos pesados ou administrar o mundo diretamente. Os humanos eram auxiliares, não herdeiros. Por isso, qualquer gesto interpretado como arrogância podia despertar desconfiança. Prosperidade excessiva era vista como algo perigoso, porque sugeria que os homens estavam se aproximando de um nível de autonomia que os deuses talvez não tolerassem. A ideia de equilíbrio era fundamental. A vida humana deveria ser suficientemente próspera para garantir a sobrevivência, mas nunca tão esplêndida que levantasse suspeitas entre os seres divinos. Nesse cenário, emoções humanas como orgulho e inveja não eram consideradas exclusivas dos mortais. Os deuses compartilhavam delas e, pior, eram capazes de expressá-las de maneira imprevisível. Um Deus satisfeito podia oferecer fartura e proteção. Um Deus irritado podia trazer epidemias, tempestades ou conflitos que pareciam brotar do nada. O povo via nisso não apenas castigos, mas reações emocionais, respostas a algum desequilíbrio percebido entre o comportamento humano e a ordem cósmica que as divindades tentavam preservar. Para os sumérios, a vida era como caminhar em terreno instável. Qualquer avanço poderia ser interpretado como uma ousadia perigosa. Não era incomum que líderes, ao iniciarem projetos grandiosos, templos, muralhas, canais, receassem que esse impulso fosse mal visto pelos deuses. Havia relatos de governantes que consultavam sacerdotes repetidamente, tentando entender se suas ambições seriam vistas como serviço devoto ou como desafio insolente. E esse receio não era paranoia. Os mitos forneciam inúmeros exemplos de divindades que reagiam de forma intensa ao progresso humano. Entre esses relatos destaca-se a própria narrativa da criação, segundo algumas tradições sumérias, onde os deuses, ao perceberem que os humanos cresciam em número e força, começaram a temer o excesso de barulho e a independência incômoda da humanidade. Esse incômodo não era neutro. Ele revelava desconforto, um desejo de reafirmar limites. O mundo celestial não podia ser superado ou questionado, e qualquer tendência humana nessa direção despertava preocupação. Era como se os deuses vissem os mortais como peças úteis, mas potencialmente rebeldes, e a simples possibilidade de autonomia humana já era o suficiente para gerar tensão. Outro mito emblemático aparece nos relatos sobre Enlil, uma das divindades mais influentes do panteão. Ele era protetor da ordem, mas também extremamente sensível a tudo o que pudesse ameaçar seu controle. Dizem que, em certos momentos, Enlil castigava cidades inteiras por acreditarem demais no próprio poder, como se estivesse lembrando aos habitantes que nenhum plano humano podia se sobrepor à vontade divina. Nesse sentido, os mitos serviam como advertências. Crescer rápido, acumular riquezas ou atingir fama poderia acender a chama da inveja divina menos. E não era sábio provocar emoções tão intensas. A partir dessas histórias, os sumérios desenvolveram uma sensibilidade particular. A noção de que viver bem exigia discrição. A glória deveria ser cuidadosamente medida e a prosperidade, moderada. A ambição não era proibida,
mas precisava ser negociada com os deuses por meio de rituais, oferendas e humildade explícita. Não era suficiente progredir. Era preciso demonstrar respeito constante pelas forças invisíveis, que com um gesto podiam abençoar ou destruir. Essa mentalidade aparece também em contos sobre cidades como Eridu e Uruk, que às vezes prosperavam tão rapidamente que seus próprios líderes temiam ter ido longe demais. A construção de templos monumentais tinha duplo objetivo: honrar os deuses e aliviar qualquer suspeita de que os cidadãos estavam crescendo por conta própria. Tudo precisava ser interpretado como dádiva divina, nunca resultado exclusivo de esforços humanos. E, mesmo assim, pairava a sensação de que algum deus poderia, a qualquer momento, sentir-se ofuscado ou ameaçado. Assim, na Mesopotâmia Suméria, a inveja divina não era apenas um traço narrativo, era uma lente através da qual eles interpretavam incertezas, tragédias e até conquistas. Esse sentimento atribuído aos deuses não diminuía sua grandeza, menos tornava-os mais próximos, mais temíveis e mais compreensíveis. E ao mesmo tempo estabelecia uma tensão permanente. O ser humano poderia avançar, mas sempre com cautela, sempre atento às emoções imprevisíveis do céu. Os sumérios cresceram cercados pela ideia de que o progresso humano não era um caminho livre, mas uma corda esticada entre a ambição e o risco de provocar a irritação dos deuses. Para eles, a ascensão de uma cidade ou de um governante não dependia apenas de competência ou sorte, dependia também da disposição das divindades em tolerar aquele avanço. E muitas vezes essa tolerância era curta. Bastava que a prosperidade começasse a chamar a atenção demais para que surgisse o temor de despertar o olhar desconfiado do alto, e com ele, uma resposta dura e, quase sempre, inesperada. Um dos exemplos mais marcantes aparece nos relatos sobre cidades que floresceram rápido demais, como Kish, Uruk ou mesmo a antiga Eridu. Cada uma delas experimentou períodos de expansão impressionante, com templos erguidos em ritmo acelerado, celeiros cheios e populações vibrantes. Porém, quando a prosperidade se tornava exuberante, sempre havia alguém que murmurava: estamos indo longe demais. Não era por acaso. Histórias antigas lembravam que os deuses observavam tudo, atentos às mudanças que sugerissem autonomia excessiva. Uma cidade que crescia rápido demais parecia, aos olhos dos sumérios, alguém correndo em direção a uma fronteira proibida. Nesse imaginário, tragédias naturais raramente eram vistas como acaso. Uma enchente devastadora, uma seca prolongada ou uma praga repentina costumava ser interpretada como reação direta a algum tipo de comportamento que os deuses consideravam ousado. A ascensão humana, quando ultrapassava a linha invisível da modéstia esperada, poderia acender sentimentos intensos nos céus. Mesmo o simples ato de enriquecer podia carregar um risco. O risco de sugerir que os mortais estavam se aproximando de um poder que não lhes pertencia. Reis, especialmente, viviam sob essa sombra. O cargo conferia prestígio, mas também responsabilidade, e a linha entre fama legítima e orgulho excessivo era perigosamente fina. Alguns governantes buscavam conquistar territórios, ampliar comércio ou construir monumentos grandiosos, mas ao fazer isso precisavam lidar com a possibilidade de que os deuses interpretassem tais feitos como tentativa de rivalizar com o brilho divino. A inveja nesse contexto não se expressava de forma pequena. Vinha como tempestade, seca, doença ou guerra, menos eventos capazes de reorientar completamente o curso de uma cidade. Um episódio simbólico aparece nas tradições que envolvem o rei Itana, de Kish, que teria buscado elevar-se aos céus em busca de um destino maior. Seu voo, promovido com ajuda sobrenatural, era uma metáfora clara do desejo humano de ultrapassar limites. Embora a história seja rica em nuances, muitos sumérios a viam como lembrete de que qualquer tentativa de aproximar-se demais do reino divino poderia atrair consequências. Mesmo quando a narrativa não termina em punição direta, ela carrega o aviso implícito: subir demais sempre desperta reações. Outra figura que ilustra esse conflito é Gilgamesh, cujas façanhas, embora heróicas, pareciam às vezes transbordar da moldura aceitável. Gilgamesh buscava glória, buscava reconhecimento, buscava algo que o diferenciasse além do comum. Sua força e suas conquistas poderiam ser vistas como ameaça ao equilíbrio estabelecido pelos deuses, que não desejavam que um rei se destacasse a ponto de parecer incomparável. As dificuldades que ele enfrenta, menos inimigos, criaturas sobrenaturais, perdas pessoais, eram, para muitos ouvintes antigos, explicações simbólicas de como o destino punia aqueles que se aproximavam demais do extraordinário. Não necessariamente por maldade, mas por uma espécie de contenção divina. Como se os deuses lembrassem: você é forte, mas não é um de nós. Os sumérios também contavam histórias de indivíduos que, mesmo não sendo reis, alcançavam notoriedade. Sacerdotes populares demais, guerreiros talentosos, artesãos que produziam obras de beleza incomum.
menos todos eram motivo de admiração, mas também de preocupação. A inveja divina podia ser despertada não apenas por grandes feitos, mas por qualquer brilho humano que parecesse ultrapassar a medida. Havia uma consciência coletiva de que o sucesso chamava atenção, e a atenção demais podia ser perigosa. Por isso, muitos líderes insistiam em atribuir toda a conquista aos deuses, num esforço para redirecionar o foco e evitar mal-entendidos celestiais. Essa mentalidade influenciava até eventos históricos, quando uma cidade era derrotada repentinamente, ou quando um reinado que parecia sólido colapsava. Os sumérios frequentemente concluíam que alguma força divina havia interferido. Não era apenas a política que falhava menos, eram os céus reagindo. Diziam que o deus local havia se afastado, que a proteção divina fora retirada, ou que alguma divindade de prestígio maior se sentira ofendida. Em muitas tábuas preservadas, há relatos de reis tentando interpretar sonhos ou consultar presságios para descobrir qual deus estava contrariado e por quê. A associação entre tragédias coletivas e inveja divina não era apenas explicação mística, mas forma de compreender a fragilidade da existência. Em um mundo em que enchentes do Tigre e do Eufrates podiam destruir anos de trabalho em um único dia, era natural achar que forças emocionais maiores estavam em jogo. Assim, atribuir desastres à reação divina permitia dar sentido ao caos e, ao mesmo tempo, reconstruir a ordem ritual necessária para aplacar esses sentimentos. Essa base cultural reforçou um padrão. Todo avanço humano precisava ser acompanhado de cautela, reverência e rituais. Se a humanidade crescia rápido, precisava mostrar humildade. Se um rei acumulava vitórias, tinha que reforçar seus templos. Se uma cidade se tornava próspera, precisava redistribuir oferendas, renovar festivais e lembrar publicamente que tudo vinha dos céus. Não por medo superficial, mas por convicção profunda de que a inveja divina era real e perigosa. Entre os personagens que melhor ilustram a tensão entre ambição humana e vigilância divina, estão Imercar e Lugalbanda, figuras centrais na tradição de Uruk. Suas histórias revelam como a coragem, a inteligência e a busca por poder eram admiradas, mas também observadas com cautela pelos deuses, que temiam qualquer movimento que pudesse distorcer o equilíbrio do mundo. A ascensão desses heróis era celebrada pelos homens, mas também despertava certo desconforto nas alturas, como se cada nova conquista humana aproximasse os mortais demais de territórios reservados às divindades. Imercar, por exemplo, é retratado como um governante eloquente e estrategista. Ele não se destacava apenas pela força militar, mas por sua habilidade em usar palavras e diplomacia como armas. Uma de suas histórias mais conhecidas descreve o confronto indireto com o Senhor de Arata, uma cidade distante e rica em metais e pedras preciosas. Para impor a superioridade de Uruk, Imercar enviava mensagens longas e elaboradas, exigindo submissão e tributos. O detalhe curioso é que, para transmitir essas mensagens extensas, os escribas começaram a registrar informações de maneira mais organizada e permanente. Muitos veem nessa narrativa uma das primeiras alusões ao uso intensificado da escrita. Esse avanço cultural aparentemente benigno tinha implicações profundas. A escrita conferia aos humanos uma capacidade de registro, memória e organização que antes pertencera apenas aos deuses. Guardar palavras no barro era, de alguma forma, aproximar-se de um poder divino, o poder de fixar o tempo, de registrar verdades, de manter ideias vivas além da voz. É fácil imaginar por que essa invenção poderia simbolicamente despertar vigilância entre os deuses. Não se tratava de uma rebelião, mas de um domínio novo, uma ampliação da autonomia humana que alterava o equilíbrio entre criadores e criaturas. Em muitos relatos, as divindades observam Imercar com um misto de orgulho e apreensão. Sua inteligência honra os deuses, mas também sugere que ele talvez esteja tocando esferas que antes lhes pertenciam. Quando ele ordena construções grandiosas ou lidera campanhas políticas, fica subentendido que os deuses o acompanham de perto, prontos para intervir caso seu brilho ultrapasse o aceitável. A história de Imercar parece, assim, incorporar a visão suméria de que o talento humano é bem-vindo, mas apenas quando devidamente contido dentro de limites invisíveis. Lugalbanda, por sua vez, é apresentado como um herói de natureza diferente. Se Imercar era extraterrista, Lugalbanda era o guerreiro resistente, o sobrevivente improvável, o homem que se mantinha vivo onde ninguém mais conseguiria. Em sua epopeia, ele atravessa montanhas perigosas, enfrenta solidão extrema e adoece em meio ao deserto, sendo depois curado por forças misteriosas. Sua dedicação a Uruk e a Imercar é inquestionável, e suas vitórias parecem surgir de uma combinação de coragem, fé e determinação sobre-humana. O papel dos deuses em sua história é ambivalente. Eles o observam e o auxiliam, mas de forma controlada, quase calculada. Lugalbanda, ao perseverar quando todos os outros falham,
simboliza a capacidade humana de superar limites impostos pela natureza, menos algo que inevitavelmente chamava a atenção dos deuses. Para os sumérios, um guerreiro que vencera a fraqueza, o isolamento e o desespero tocava uma fronteira perigosa. Aproximava-se dos atributos divinos. A partir desse ponto, a narrativa reflete um equilíbrio delicado entre incentivo e contenção. Os deuses concedem força e proteção, mas é como se dissessem: até aqui você pode ir menos além disso. Não. Em muitas versões, o sucesso de Lugalbanda ocorre em momentos em que os deuses parecem testar sua lealdade e humildade. Sua vitória jamais deve parecer resultado de soberba. Ela precisa sempre ser interpretada como bênção divina, jamais conquista absoluta do herói. Assim, sua trajetória é cuidadosamente moldada para exaltar o homem, mas sem permitir que ele se torne tão grandioso a ponto de rivalizar com as divindades. Essas histórias revelam um traço marcante da mentalidade suméria. Os avanços humanos, especialmente aqueles relacionados à cultura, tecnologia ou poder militar, eram admirados, mas também causavam apreensão. A escrita, o artesanato avançado, os métodos organizados de construção, as primeiras burocracias, tudo isso representava salto significativo no potencial humano. E embora esses avanços fossem entendidos como dádivas divinas, havia sempre o medo de que os deuses enxergassem nisso um crescimento desproporcional. As narrativas heróicas reforçam essa percepção. Cada triunfo humano é celebrado, mas também acompanhado de uma nota de cuidado. A coragem de Lugalbanda inspira, mas também levanta perguntas. A eloquência e a inteligência de Imercar encantam, mas também sugerem que o homem está se aproximando perigosamente da capacidade dos deuses de ordenar o mundo. Essa mistura entre orgulho divino e desconfiança percorre toda a literatura da época, como se os deuses observassem fascinados o florescimento humano, mas temessem que essa flor pudesse crescer demais e ocupar espaço demais. Ao mesmo tempo, essas histórias mostram que a relação entre deuses e heróis não era simples antagonismo. Havia admiração genuína. Imercar e Lugalbanda eram vistos como representantes do melhor que havia na humanidade. Força, inteligência, perseverança, menos qualidades que os próprios deuses consideravam valiosas. Porém, a linha entre admiração e receio era tênue. O herói que despertava aplausos dos mortais podia despertar apreensão nos céus. E isso dava às narrativas uma tensão que atravessa toda a tradição suméria. Ao observar esses dois personagens, fica claro que a ambição humana não era condenada em si. O problema surgia quando ela começava a sugerir independência. Em Uruk, a escrita, a diplomacia, o heroísmo e a força eram sinais de um povo que crescia e se aprimorava. Mas para os deuses, tais avanços precisavam permanecer sob vigilância constante. Assim, cada gesto humano se tornava espetáculo observado do alto, e cada conquista era acompanhada por olhares divinos que misturavam orgulho, cautela e um toque inevitável de ciúme. Se os sumérios temiam despertar a inveja dos deuses, era porque sabiam que esse sentimento não se manifestava apenas em relação aos humanos. Ele era, antes de tudo, um traço constante dentro do próprio mundo divino. O panteão sumério era marcado por tensões internas, alianças frágeis e disputas que repercutiam diretamente na vida terrestre. Para esse povo, cada tempestade, cada seca e cada mudança repentina na sorte de uma cidade podia refletir não apenas a insatisfação de uma divindade isolada, mas o conflito entre elas. Os deuses, embora imensamente poderosos, carregavam personalidades fortes e muitas vezes incompatíveis. E quando entravam em choque, quem sofria não eram apenas os céus, era a humanidade inteira. Um dos exemplos mais simbólicos surge na relação entre Enlil e Enki, dois dos deuses mais influentes do panteão. Enlil, austero e defensor da ordem, frequentemente entrava em atrito com Enki, deus da sabedoria e da astúcia. Enki era conhecido por ajudar os humanos em momentos críticos, oferecendo soluções criativas para problemas que pareciam insolúveis. Essa postura benevolente, porém, ocasionalmente contrariava a rigidez de Enlil, que acreditava que os mortais deveriam respeitar limites estritos. A diferença de visão entre esses dois deuses criava um ambiente de tensão que se espalhava pela terra, como se cada cidade precisasse escolher qual aspecto divino seguir: a disciplina inflexível ou a engenhosidade libertadora. Essas disputas não se limitavam a ideologias. Havia rivalidades que envolviam poder, prestígio e território. Inanna, deusa do amor, da guerra e da fertilidade, é talvez o exemplo mais claro de como a inveja divina podia incendiar relações celestes. Seu temperamento impulsivo e sua necessidade de afirmação a levaram, mais de uma vez, a confrontar outros deuses. Inanna buscava constantemente ampliar seu domínio, seja no campo militar, político ou simbólico. E essa ambição, embora admirada por seus seguidores, provocava a ira de divindades que viam nela uma ameaça
ao equilíbrio divino. A disputa de Inanna com Ereshkigal, rainha do mundo inferior, ilustra bem como essas rivalidades transcendiam o plano espiritual e influenciavam diretamente o destino humano. Quando Inanna decide descer ao submundo, movida pelo desejo de expandir sua autoridade, o cosmos inteiro entra em colapso. Sua ausência provoca desequilíbrios na fertilidade, na chuva e na vida cotidiana. A descida não era apenas uma aventura, mas um conflito entre irmãs que refletia sentimentos profundos, inveja, disputa por espaço, ressentimentos antigos. E nesse embate, quem arcava com as consequências eram agricultores que viam suas plantações fracassar, artesãos que perdiam sustento e famílias que enfrentavam períodos de fome. Outro episódio revelador aparece nos relatos do dilúvio, onde Enlil, tomado pela frustração com o barulho e a expansão humana, decide destruir a humanidade com uma enchente devastadora. Enki, porém, intervém de maneira sutil, instruindo Ziusudra ou Utnapishtim, em outras versões, a construir um barco e se salvar. Essa intervenção não é apenas ato de compaixão, é parte de uma disputa direta entre dois deuses que interpretam o papel da humanidade de maneiras conflitantes. Enlil vê a humanidade como ameaça à ordem, em que vê nela potencial. O dilúvio, portanto, não é apenas uma punição, é consequência de rivalidade divina. Enquanto os deuses discordam, o mundo mortal se torna campo de batalha de suas emoções. Esses conflitos não ficavam restritos à esfera das grandes divindades. Até deuses menores, responsáveis por cidades específicas, entravam em atrito, disputando influência e devoção. Numa região tão fragmentada quanto a Mesopotâmia, onde cada cidade possuía seu patrono divino, rivalidades entre cidades frequentemente eram interpretadas como reflexo das disputas entre os deuses que as protegiam. Se Uruk entrava em guerra com Kish, muitos acreditavam que o que realmente estava acontecendo era uma disputa entre Inanna e Zababa. Os exércitos humanos eram apenas braços de conflitos travados muito acima deles. Esses embates celestes exigiam dos mortais uma postura constante de apaziguamento. Sacrifícios, oferendas e rituais não eram apenas demonstrações de fé, eram tentativas desesperadas de equilibrar forças divinas que, por vezes, pareciam prestes a colidir. Sacerdotes buscavam interpretar sinais, prever as tensões e orientar a população sobre como agir para evitar a ira de uma divindade envolvida em conflito. A religião suméria não era simples devoção, era diplomacia permanente diante de um panteão emocionalmente volátil. A inveja divina, nesse contexto, surgia tanto entre os próprios deuses quanto na relação deles com os humanos. Quando uma divindade ganhava prestígio demais entre mortais, outra podia sentir-se diminuída. Havia relatos de templos destruídos não por guerras humanas, mas por supostos atos de retaliação divina. O culto a uma deusa crescia, outro deus poderia reagir com seca ou tempestade, como forma de restabelecer a própria autoridade. E a população, presa no meio desse jogo emocional, buscava equilibrar devoção entre todos, com medo de favorecer demais uma divindade e provocar a inveja de outra. Essas narrativas sumérias revelam um universo espiritual complexo, onde os deuses convivem com as mesmas emoções que atribuem aos mortais menos, mas com poder infinitamente maior para agir sobre elas. A humanidade vivia sob a sombra desses sentimentos, tentando interpretar cada fenômeno da natureza como reflexo de um conflito divino, e era essa percepção constante de tensões nos céus que moldava a vida, as escolhas e até mesmo o destino das cidades. A crença na inveja divina não era apenas um elemento narrativo para os sumérios, era parte orgânica de seu cotidiano, moldando a forma como agiam, planejavam e interpretavam o mundo. O impacto psicológico dessa visão era profundo. A consciência de que os deuses observavam tudo com extrema sensibilidade fazia com que a sociedade vivesse em um estado constante de cautela. Prosperar demais podia ser perigoso. Crescer rápido demais podia ser interpretado como desafio involuntário. Assim, cada realização humana precisava ser acompanhada de demonstrações explícitas de humildade, como se o povo tivesse de lembrar diariamente aos céus que sabia exatamente o seu lugar. Esse cuidado influenciava todas as camadas da sociedade, desde os agricultores mais simples até os governantes de maior prestígio. Um camponês que tivesse uma colheita excepcional jamais comemoraria abertamente sem antes levar parte do que colheu ao templo local. Um artesão que ganhasse destaque por sua habilidade produziria uma peça votiva como agradecimento, ou como apelo preventivo. Para eles, a prosperidade era um presente, mas também uma prova, algo que precisava ser equilibrado com reverência para não despertar suspeitas. A gratidão ritual servia tanto para honrar quanto para evitar que alguma divindade interpretasse o sucesso como vaidade humana. Nas cidades, esse comportamento coletivo era ainda mais evidente. Quando Ur, Kish ou Legesh expandiam suas fronteiras, erguiam monumentos e desenvolviam tecnologias,
sempre acompanhavam cada avanço com grandes cerimônias públicas, a comunidade precisava mostrar que reconhecia a mão divina em cada conquista. Não importava se o progresso vinha de invenções humanas como novos sistemas de irrigação ou métodos de construção, o discurso oficial sempre atribuía tudo aos deuses. Era uma forma de assegurar que o brilho da cidade não fosse interpretado como afronta, mas como agradecimento. Histórias transmitidas oralmente reforçavam essa necessidade de equilíbrio. Uma delas conta que, certa vez, a cidade de Níper prosperou tanto que seus moradores começaram a agir com excesso de confiança, acreditando que eram naturalmente favoritos dos céus. Ter colheitas abundantes e comércio movimentado fazia com que muitos interpretassem o sucesso como mérito próprio. A lenda diz que, em resposta, os deuses retiraram temporariamente sua proteção, causando uma sequência de desastres. Não foi preciso muito, algumas cheias fora do padrão perdas no gado ou conflitos internos. Esses eventos, vistos pelos sumérios como reação divina, serviram de lição para a cidade. Prosperidade sem humildade era apenas provocação. Essa visão também moldava as decisões políticas. Reis frequentemente iniciavam seus reinados com reformas religiosas, renovação de templos e construção de zigurates. Não era apenas devoção. Era estratégia psicológica e espiritual. Ao exibir humildade diante dos deuses, o governante tentava reduzir o risco de chamar atenção indesejada. A construção de grandes templos, por exemplo, era apresentada como forma de honrar os deuses e ampliar seu espaço na terra. Mas na prática também ajudava a mostrar que o poder humano estava subordinado ao divino. Assim, mesmo quando um rei desejava mostrar sua força, fazia isso revestindo seu prestígio em linguagem de devoção. A rivalidade entre cidades vizinhas também tinha fundo psicológico. Se Uruk prosperava rápido demais, Lagash se esforçava para realizar rituais mais elaborados, com medo de parecer espiritualmente inferior. A religiosidade se tornava, de certa forma, competição silenciosa. Essa dinâmica criava ciclos de festivais, oferendas e sacrifícios que tinham menos a ver com fé genuína e mais com gestão de risco espiritual. Evitar a inveja divina exigia vigilância constante, uma espécie de negociação eterna com o invisível. Os sumérios acreditavam que a negligência ritual podia provocar desastres, mas também que rituais exagerados podiam ser percebidos como tentativa de manipular os deuses. Havia um ponto de equilíbrio difícil de alcançar. Por isso, os sacerdotes desempenhavam um papel essencial. Eles eram os intérpretes daquele céu emocionalmente volátil. Era a responsabilidade deles decifrar sinais, interpretar sonhos, observar o voo das aves, analisar padrões climáticos e orientar a população. Se um presságio sugeria irritação divina, a cidade inteira ajustava seus hábitos. Essa dependência reforçava o peso psicológico da religião na política e no cotidiano. Até mesmo avanços tecnológicos eram recebidos com ambivalência. A invenção do arado, a metalurgia mais refinada, novos sistemas administrativos, tudo isso facilitava a vida humana e alimentava o crescimento das cidades. Mas ao mesmo tempo criava um dilema. Quanto mais eficientes os humanos se tornavam, menos dependentes pareciam das divindades. A própria inovação tecnológica podia ser vista como ameaça velada. Por isso, muitos dirigentes faziam questão de apresentar cada novidade como instrução divina concedida a um sacerdote ou rei, através de sonho ou visão. Era a forma de afirmar que o progresso não surgia das mãos humanas, mas da generosidade celestial. O medo de atrair a inveja divina era tão presente que moldava até a forma como os sumérios entendiam suas emoções. Ambição era valorizada, mas com limites. Orgulho era um sentimento perigoso. A modéstia não era virtude apenas moral, era estratégia de sobrevivência. O coletivo tinha consciência de que sua existência dependia de um equilíbrio delicado entre trabalho humano e complacência divina. Viver prosperamente era possível, mas viver com discrição era obrigatório. Esse constante estado de alerta criou uma sociedade profundamente consciente de que o sucesso exige vigilância espiritual. A inveja dos deuses não era um acaso, mas uma força moldadora. Ela influenciava reformas, justificava guerras e ordenava celebrações. Era o grande pano de fundo psicológico que mantinha a comunidade atenta, cuidadosa e, sobretudo, sempre pronta a reafirmar seu lugar no cosmos. Para os sumérios, crescer era possível menos, mas crescer sem humildade era impossível. A inveja dos deuses, no imaginário sumério, pode ser lida como uma poderosa metáfora para um impulso humano muito mais profundo, o medo de romper limites. No coração dessas histórias, percebe-se que o verdadeiro temor não era dos deuses em si, mas da própria capacidade humana de crescer rápido demais,
de alcançar alturas que ultrapassavam a zona segura do conhecido. A figura divina, com suas reações emocionais e imprevisíveis, funcionava como espelho das angústias humanas diante da instabilidade inerente ao progresso. Cada mito, cada poema e cada ritual carregava o eco de uma preocupação universal. Até que ponto podemos avançar sem despertar forças que não conseguimos controlar? Ao analisar essa tradição, percebe-se que os sumérios criaram uma linguagem simbólica extraordinariamente sofisticada para lidar com o desequilíbrio que acompanha toda a expansão, seja ela econômica, tecnológica, social ou espiritual. A inveja divina era uma forma de dar nome ao risco. Crescer sempre demanda romper fronteiras, mas cada fronteira rompida provoca a sensação de que algo foi violado, de que um preço será cobrado. Os deuses puniam não porque eram malévolos, mas porque representavam o guardião dos limites. Em sua vigilância tensa, havia um alerta: tudo que cresce demais sem cuidado ameaça a ordem. Esse tema atravessou civilizações posteriores de maneira profunda e persistente. Na Mesopotâmia, essa lógica aparece nas histórias de Gilgamesh, cuja busca pela imortalidade é punida com frustração e perda. Nos mitos gregos, a híbris, o excesso de orgulho, é castigada por divindades igualmente sensíveis, como se fossem herdeiras diretas da tradição suméria. Ícaro paga pelo voo alto demais, e Prometeu sofre por entregar aos humanos um domínio que deveria ser exclusivo dos deuses. Nos textos hebraicos posteriores, há ecos desse pensamento na Torre de Babel, onde a tentativa humana de alcançar o céu acarreta dispersão e confusão. Em todos esses exemplos, a mensagem é semelhante. Ultrapassar o permitido é arriscar atrair forças superiores que restaurarão o equilíbrio à força. Essa herança simbólica moldou não apenas religiões e literaturas, mas também a forma como sociedades inteiras passaram a pensar sobre ambição, ordem e progresso. Em muitas culturas, a cautela diante da inovação, vista por vezes como desconfiança excessiva, pode ser entendida como continuação de um legado antiquíssimo, onde cada avanço carrega uma sombra de perigo. Mesmo em contextos seculares, essa narrativa persiste. A ideia de que o sucesso rápido pode trazer consequências inesperadas, que o poder absoluto corrompe, que a ascensão meteórica é seguida pela queda. Filmes, romances e histórias contemporâneas continuam ecoando esse padrão dramático. O medo de chamar a atenção das forças superiores apenas mudou de roupagem. Agora aparece na figura da opinião pública, do mercado, da política, do destino ou da própria instabilidade psicológica. No imaginário moderno, os deuses podem ser interpretados como sistemas, instituições ou até aspectos internos da psique humana. Quando alguém teme prosperar rápido demais, não por falta de capacidade, mas por receio das consequências, revive, sem perceber, o mesmo dilema sumério. Esse medo é um mecanismo de autodefesa ancestral. A consciência de que todo crescimento exige enfrentar territórios desconhecidos. A inveja divina se transforma então de metáfora religiosa em metáfora psicológica. Em vez de divindades celestes, lidamos com limites internos, inseguranças, traumas e condicionamentos sociais que nos fazem perguntar se merecemos avançar ou se estamos nos expondo a riscos invisíveis. Culturalmente, o legado sumério também permanece vivo na noção de equilíbrio. O cosmos mesopotâmico funcionava como uma equação delicada. Os deuses mantinham a ordem, os humanos forneciam respeito e trabalho, e qualquer ruptura exigia correção imediata. Esse modelo se estendeu para estruturas políticas posteriores, como o princípio do rei justo que governa, equilibrando poder com responsabilidade, ou o conceito asiático de harmonia, que privilegia moderação e cautela, ou ainda teorias modernas que tratam sistemas sociais e ecológicos como organismos sensíveis ao desequilíbrio. Em diversas formas, a humanidade continua acreditando que todo excesso deve ser compensado, que o cosmos exige estabilidade, seja por vontade divina, seja por leis naturais. Espiritualmente, a inveja dos deuses ensinava que o ser humano vive entre dois polos, desejo de ascender e necessidade de permanecer humilde. Essa dualidade também está presente em religiões posteriores, que insistem na importância da modéstia, do agradecimento, da vigilância moral, mesmo quando a figura de deuses invejosos desaparece, substituída por divindades mais compassivas. O princípio fundamental permanece: a consciência de que força sem sabedoria destrói, e que a busca por grandeza exige preparo interior. O imaginário sumério também oferece uma reflexão importante sobre responsabilidade. Se os deuses puniam o excesso humano, também puniam entre si. Isso mostrava que nem mesmo as forças superiores estavam imunes às emoções que perturbam o equilíbrio. Essa percepção ensina que ordem perfeita é impossível e que a instabilidade faz parte do tecido do mundo. Aceitar essa condição é reconhecer que os limites existem, não para impedir o crescimento, mas para dar forma a ele. O progresso humano sempre foi moldado por resistência.
seja ela divina, natural, social ou emocional. Ao final, a inveja dos deuses revela muito mais sobre os humanos do que sobre as divindades. Fala do medo da queda, do fascínio por ultrapassar fronteiras, da busca por um equilíbrio que parece sempre prestes a se desfazer. Fala da tensão entre ambição e cautela, entre sonho e responsabilidade. E, sobretudo, fala da necessidade de transformar forças invisíveis em histórias que nos ajudem a entender quem somos e para onde podemos ir. Esse é o legado sumério, uma visão que atravessou milênios e continua discretamente, moldando a maneira como pensamos poder, sucesso e limite. Um imaginário que ensina, com delicada sabedoria, que crescer é necessário menos, mas crescer consciente é essencial. Nessas narrativas ecoa uma verdade profunda. O ser humano só teme os deuses porque no fundo teme a si mesmo.